Um grande abraço, amigos da Rádio Coringão. Eu sou Leandro Leite. Vamos com a análise fiel de Corinthians 3, Vasco 1, jogo válido pela rodada 17 do Campeonato Brasileiro. Peço para os amigos compartilharem o vídeo, de like, comentarem e principalmente se inscreverem no canal da Rádio Coringão no YouTube. Peço também para os amigos seguirem as redes sociais da Rádio Coringão, Facebook, Twitter, Instagram. É só digitar Rádio Coringão e também acessar o site radiocoringão.com para você sempre ficar muito bem informado de tudo que acontece no Corinthians. Não é só no futebol, não, é no futebol, é no futsal, basquete, né? Sempre tem informações em relação ao Corinthians aqui, você não perde nada. Bom, o Corinthians venceu a equipe do Vasco por 3-1, jogo na Neoquímica Arena, jogo sem torcida, né? O Corinthians foi punido por causa de cantos homofóbicos no jogo contra o São Paulo. Era para ter sido no jogo contra o Red Bull Bragantino, né? A punição, o Corinthians conseguiu aí adiar, digamos, né, essa punição, e aí foi no jogo contra o Vasco na noite deste sábado na Arena. O Corinthians jogou muito bem, né? O Corinthians praticamente não sofreu sustos, né? Venceu por 3-1. A equipe segue nesse processo de evolução. Eu estou gostando muito da equipe do Corinthians. Acho que a equipe está me fazendo lembrar um pouco 2017, né? Quando a equipe se defendia muito bem, e quando tinha chances no ataque, a equipe aproveitava. Foi basicamente isso que aconteceu no jogo contra o Vasco. Não é que o Corinthians só ficou ali se defendendo, não. Teve aí vários bons momentos de fazer os gols e conseguiu aproveitar. O primeiro gol do Maicon, a jogada começou com o Renato Augusto, fez ali, deu assistência para o Adson, que devolveu para o Renato Augusto, que ali de meio que de calcanhar, né? Ele tocou para o Maicon, ó, o Maicon aqui, ó, feliz da vida. E aí o Maicon encheu o pé para fazer o gol, o primeiro gol da equipe do Corinthians, né? Isso aconteceu no primeiro tempo, e os outros dois gols aconteceram na segunda etapa. O gol do Yuri Alberto aqui também feliz da vida. Aconteceu depois da jogada do Juan Oliveira, né? Partiu em velocidade, deu o passe ali para o Roger Guedes, que encontrou o Yuri Alberto, e o Yuri se livrou ali da marcação, girou, bateu também forte, sem chances para o goleiro adversário, fazendo 2-0. Porém, essa vantagem de 2 gols de diferença, ela acabou em alguns minutos, porque depois o Vasco conseguiu descontar. Contudo, entretanto, porém, enfim, o Corinthians voltou a fazer a ter a vantagem de 2 gols de diferença com o Roger Guedes aqui, o Roger Guedes uh, fazendo gol de pênalti, né? A tentativa ali de um cruzamento do Yuri Alberto, jogador do Vasco meteu a mão na bola, o braço na bola e pênalti. Roger Guedes bateu muito bem, bola de um lado, o goleiro para o outro. Esse foi o gol de número 31, 31º gol do Roger Guedes na Neoquímica Arena, o que faz com que ele seja o maior artilheiro na Neoquímica Arena. Então vamos por partes, porque também tem notícia, né, do Roger Guedes. Então, sobre o jogo, o Corinthians mereceu vencer, sofreu poucos sustos, né? É bem verdade que no segundo tempo a equipe optou por jogar os contra-ataques, deu a bola para o Vasco, mas o Vasco, a gente sabe que tecnicamente não é uma grande equipe, né? Uma equipe muito frágil, e eles não souberam o que fazer com a bola. O Corinthians se defendeu muito bem, né? Evidentemente, não deu espaços para a equipe carioca, e o Corinthians sempre nos contra-ataques foi muito perigoso no jogo, e aí no segundo tempo, repito, conseguiu ampliar o placar. Não foi um jogo tranquilo, um jogo em que o Corinthians, com todo respeito ao Vasco, né? Um jogo que o Corinthians não suou a camisa. A gente sabe que a diferença de um time para o outro é muito grande, ainda mais jogando na arena, então era uma vitória quase que certa, né? Uma vitória que, se o Corinthians jogasse o que pode, ia vencer sem sustos, e foi o que aconteceu. Então, vitória merecida, uma vitória que deixa o Corinthians um pouco mais longe da zona do rebaixamento.
A notícia em relação ao Roger Guedes, né? Ele, após o jogo, né, na zona mista é a coletiva, né? Que os jogadores fazem ali após as partidas. E o Roger Guedes confirmou que recebeu propostas, no caso, né? Porque foram mais de uma. Ele disse que está analisando, avaliando com o empresário dele e também com o Corinthians. Muito bem. Após essa declaração do Roger Guedes, o jornalista Marco Belo, da Rádio Transamérica, que é setorista do Corinthians, ele informou nas redes sociais dele, no Twitter e no Instagram, que o Roger Guedes teria recebido uma proposta do futebol do Catar, salários 4 milhões de reais, né, sendo que ele recebe 1 milhão no Corinthians, então no Catar ele receberia 4 milhões de reais, mais bônus em relação a títulos, gols marcados, e que o Corinthians espera receber aí em torno de 50 milhões de reais, né? Então, se essa proposta realmente chegou até o Roger Guedes, é uma proposta que dificilmente ele irá recusar, né? Então, o Roger Guedes saindo da equipe seria uma saída muito sentida, porque ele, claro, é o principal jogador da equipe do Corinthians, é o artilheiro da equipe. Às vezes, quando não faz gol, ajuda ali dando assistências, ou até mesmo quando, né, não consegue dar assistências, é um jogador que luta bastante, que, sabe, volta para marcar, enfim, tenta recuperar ali a posse de bola no meio do campo para tentar armar jogadas. Então, a gente tem que entender, seria ruim para o Corinthians falando na questão dentro de campo, mas financeiramente para o clube seria melhor, seria melhor, não, seria bom, porque a gente sabe que o Corinthians passa por uma situação financeira muito ruim, né? Então a equipe realmente precisa aí atingir uma meta de vendas, né? Tem um valor que o Duílio colocou, enfim, como meta. E a questão também do jogador, né? Você ganha 1 milhão, ok, 1 milhão de reais é um salário muito bom, mas ganhar 4 milhões de reais, né? É uma proposta que realmente é muito difícil dele recusar. Ainda não definiram nada, né? Tô fazendo esse vídeo aqui na madrugada de domingo, então é, não tem nada certo ainda, mas se for isso mesmo, a tendência é do Roger Guedes deixar o Corinthians, o que seria uma pena. E para piorar a situação do Corinthians, a janela de transferências da Europa, ou do futebol estrangeiro, acho que na Europa, né, principalmente, ela encerra no final de agosto. E aqui a janela de transferências do futebol brasileiro encerra no dia 2 de janeiro, dia 2 de agosto. Ou seja, o Corinthians e qualquer outra equipe, mas claro, falando aqui do Corinthians, o Corinthians ele correrá risco de perder jogadores até o final do mês, mas só vai poder contratar até dia 2 de agosto. Quer dizer, se o Roger Guedes sair agora, o Corinthians só teria até quarta-feira para tentar um reforço no ataque. O que, convenhamos, seria uma tarefa quase impossível. Primeiro, para substituir o Roger Guedes, que é o artilheiro da equipe. E num período tão curto, seria ainda uma tarefa ainda mais delicada. Então, são notícias boas e notícias ruins, né? A boa, a vitória diante do Vasco, com a equipe jogando muito bem, que me agradou bastante, e a notícia aí, o lado ruim, a possível saída do Roger Guedes. Bom, o Timão volta a campo na próxima terça-feira, jogo da Copa Sul-Americana contra o News Old Boys, válido pelas oitavas de final, é o jogo de ida. A partida será na Neoquímica Arena às 9h30 da noite. E, é claro, a Rádio Coringão transmite para você direto da Arena a partir das 8h30 da noite. Então, um grande abraço, amigos da Rádio Coringão, e vai Corinthians!